Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu estou aqui com a camisa da Holanda justamente para falar sobre futebol holandês. Vamos então para o último vídeo de 2019 falando sobre o futebol holandês. Será então justamente uma retrospectiva sobre tudo o que aconteceu nesse ano de 2019 relativo aí à Eredivisie. A gente vai focar então apenas na Eredivisie. Eu organizei da seguinte forma: eu dividi o campeonato em basicamente três escalões. O escalão mais baixo do campeonato, vamos dizer assim, as equipes que lutaram contra o rebaixamento e as equipes que caíram. O meio do pelotão, aquela galera aí que busca playoffs para a Europa League, que tenta surpreender um pouquinho. E a parte de cima do campeonato, a galera que deveria lutar pelo título e os postulantes aí ao título dessa temporada de 2019-2020. Então, eu elenquei aí decepção e surpresa barra destaque de cada um desses escalões. Eu vou citar eles, começando aí pelo último escalão, chegando então no final até o primeiro escalão, falando o grande destaque do campeonato e o time aí que jogou melhor na Eredivisie em 2019, que também não é segredo para ninguém, né? Todo mundo já sabe quem é que é. Mas enfim, vamos começar então o vídeo falando sobre os times que estão na parte de baixo da tabela e, enfim, o que eles fizeram aí em 2019, mais especificamente os destaques e as decepções desse último ano de 2019. Vamos começar pelas decepções da parte de baixo. Eu elenquei 3 times. O primeiro deles é o ADO Den Haag. Eu acho que justamente o ADO Den Haag é a maior decepção desse pedaço aí da tabela, né? Por que o ADO Den Haag? O ADO Den Haag, ele foi, algumas temporadas atrás, ele foi comprado por um consórcio chinês, tá? Até hoje, atualmente, o dono, né, quem é dono do ADO Den Haag é um empresário que é o líder desse consórcio chinês. E quando o ADO Den Haag foi comprado pelos chineses, os chineses falaram: não, a gente quer pelo menos a Europa League, vamos colocar esse time pelo menos na Europa League, vamos estruturar as coisas aqui para fazer o negócio andar. Cadê? O negócio não anda, né, gente? Pelo amor de Deus. O Den Haag é o vice-lanterna da edição 2019-2020 do campeonato holandês. No primeiro semestre, o time nem foi tão mal. Se você separar, né, a temporada anterior e pegar só o primeiro semestre de 2019, o time ficou no top 10 ali, conseguiu uns resultados bacanas. Mas principalmente nesse nesse segundo semestre de 2019, primeiro semestre da temporada 19-20, o time está jogando muito mal, tá? Muito mal mesmo. Essa penúltima posição é justa e ela é penúltima apenas pelo início de temporada do RKC, que foi muito abaixo do que qualquer pessoa poderia imaginar, senão a Den Haag seria lanterna, né? Lembrando que nessa temporada da Eredivisie são 2 times que caem diretamente. Então, se o Den Haag terminar em penúltimo, né, enfim, qual que seja o time que terminar em penúltimo, ele já está rebaixado, não vai jogar playoffs. Ser rebaixado, né, anos depois de ser comprado por um consórcio que falava em Europa League, é um pequeno vexame. É uma coisa parecida com o que aconteceu com o Roda JC. Também foi comprado pelo Korotaev, Alexei Korotaev, ele era russo, ele é russo ainda. Depois o Korotaev foi preso, né? Ficou uma discussão ali muito tempo o que ia acontecer, até que o time foi vendido novamente, mas caiu para a segunda divisão, ficou na parte de baixo da tabela da segunda divisão. O Roda JC vive um calvário aí depois da sua venda para o Korotaev. Tem que tomar cuidado lá do Den Haag para não seguir pelo mesmo caminho. Por agora, o que a gente pode afirmar é que as expectativas para o time eram muito maiores e o time tem qualidade suficiente para jogar melhor do que vem jogando, né? Pelo amor de Deus, tem o Immers, que é um cara que tem experiência,
né, fora do futebol holandês, tem certa qualidade. Tem o Nesiri, que é um cara que jogou na seleção tcheca, teve destaque no PEC antes, algumas temporadas atrás, foi para a Turquia, conseguiu fazer alguns gols lá também, né? Tem certo recurso. Tem o Summerville também, que é uma promessa das categorias de base da seleção holandesa. Então não é um time para estar em penúltimo na tabela da Eredivisie, tá? Enfim, essa é uma das decepções aí da parte de baixo. E a outra decepção que eu listei aqui é o PEC Zwolle, que segue um caminho parecido com a situação do ADO Den Haag, só que um pouquinho menor, tá? Em proporções menores. O PEC subiu para a Eredivisie na temporada 12-13, temporada 2012-2013 foi o primeiro ano da volta do PEC. O PEC jogou algumas temporadas ali nos anos 2000, depois caiu e voltou só em 2012-2013. E já nessa época o time tinha um projeto que era de se tornar uma força intermediária na Eredivisie. Então a ideia, a ambição do PEC era se tornar um time de meio de tabela, né, que não briga para não cair, mas não está necessariamente todo ano brigando por Liga Europa. E o PEC conseguiu isso, né? Teve anos muito bons sob o comando do Ron Jans, teve a vitória na Copa da Holanda, que é lembrada até hoje, mas terminou em sétimo na Eredivisie, terminou em sexto numa outra temporada, jogou 2 anos seguidos o playoff para a Europa League, mas desde então caiu bastante. Teve um primeiro turno com o Van Schip que foi fantástico também, o PEC terminou em quarto, a primeira metade da era Van Schip, mas depois a segunda metade terminou em penúltimo, e aí todo o trabalho caiu, foi por água abaixo de uma maneira inacreditável. E, enfim, o PEC terminou aquele ano em nono. Mas, desde a saída do Ron Jans, com exceção desse período aí do Van Schip, essa primeira metade do Van Schip, o PEC vem uma decadência um pouquinho inesperada. E por que ela é inesperada? Porque os jogadores que fazem parte do elenco são de um perfil diferente daqueles jogadores do início da fase do PEC na Eredivisie. Nos primeiros anos do PEC na elite do futebol holandês, o time apostava muito, então pegava muitos jogadores por empréstimo, jogadores muito jovens que ainda não tinham tido chance em equipes um pouquinho maiores, né? E esses jogadores funcionavam. Agora, a equipe tem alguns jogadores mais rodados. Tem o Bruns, que está por empréstimo, mas é do Vitesse, já tem algum tempo na liga. Tem o T, centroavante, passou pelo VVV, passou por outros clubes do exterior também. Tem o Clement, que jogava na Inglaterra, né? Tem o Van Dijnen, que também passou por alguns clubes da Holanda. Enfim, tem alguns jogadores que já são um pouquinho mais rodados, não são aqueles caras que vêm direto da base e estão tendo seu primeiro contato com o futebol profissional. Justamente por isso, por ter esses jogadores um pouquinho mais experientes, a expectativa é que o campeonato fosse mais tranquilo, que o time ficasse ali, nem que fosse naquela 12ª, 11ª posição, por ali, sem correr o risco de rebaixamento, né? Não é o que está acontecendo. O PEC está em 15º, é a primeira posição logo acima da zona de rebaixamento, né? E sim, nesse momento tem a chance real de ser rebaixado se continuar jogando dessa maneira. Então, né, por ter um plano um pouquinho mais ambicioso, né, por ser uma equipe que contratou jogadores um pouquinho mais experientes, que está num processo também de venda de ações, o PEC está vendendo, a ideia é vender 40% das ações até 2022, se eu não estou enganado, justamente para gerar um pouquinho mais de dinheiro e conseguir essa manutenção de elenco, né, e manter o time numa fase boa também financeiramente. A gente esperava um pouquinho mais em termos de exibição, e isso não vem acontecendo. Então, por isso, o PEC é uma das decepções desse campeonato. Além do PEC e do ADO Den Haag, eu citei também o NAC como uma decepção. O NAC não está mais na Eredivisie. O NAC foi rebaixado no primeiro semestre
do campeonato para a segunda divisão, foi rebaixado na lanterna da Eredivisie e fez um segundo turno horrendo. Foi apenas uma vitória e 5 empates, se não estou enganado, em 17 partidas, né? O time do NAC não era maravilhoso, mas também não era para tudo isso, né? Era um time para conseguir pelo menos umas 3, 4 vitórias e lutar para não cair. O NAC foi rebaixado com algumas rodadas de antecedência. Foi, na minha opinião, o pior time que jogou a Eredivisie em 2019 e foi sim uma decepção, né? Um time com certa história, time até tradicional no futebol holandês, que fez um segundo semestre péssimo, completamente sem a mínima chance de competir e acabou punido com o rebaixamento, né? Que continua essa sequência ruim aí na segunda divisão. O time estaria indo apenas para os playoffs pelo acesso, tá até bem distante dos dois, do primeiro e do segundo lugar, que são os clubes que são promovidos diretamente para a Eredivisie. Então, um ano de 2019 aí bem ruim para a equipe de Breda. Vamos falar então dos destaques desse pedaço aí da tabela, do fundo da tabela. Eu citei 2 destaques que são assim possíveis destaques. Um deles nem aconteceu ainda, né? Mas enfim, são os times que a gente pode de fato dizer que a gente não esperava, que são surpresas, né? Que a gente não esperava que fossem fazer algo interessante e eles estão fazendo. O primeiro deles é o Emmen, né? O Emmen é, acho que, o caso mais claro. O Emmen literalmente caiu de paraquedas na Eredivisie, tá? O Emmen terminou em 8ª, 9ª posição da segunda divisão há 2 temporadas atrás e subiu pelos playoffs, né? Aquele regulamento dos playoffs holandeses que algum tempo atrás levava muitos times, levava 8 times da segunda divisão para disputar 2 vagas na primeira divisão. Então era uma loucura, né? Podia dar qualquer time como vencedor ali. E foi justamente através dessa lógica que o Emmen garantiu a sua vaga na Eredivisie. Então, quando o Emmen subiu, um time sem tradição, sem muito orçamento, a gente olhava e falava, não, o Emmen vai fazer uma temporada, vai cair em último, né? E não foi o que aconteceu. O Emmen se manteve sem a necessidade de playoffs na temporada passada e vem fazendo um campeonato ok nesse ano. Perdeu algumas oportunidades, um time que poderia ter mais pontos do que tem agora na tabela, mas está ali fora da zona de rebaixamento com seus 18 pontinhos. 18 pontos, você vai pela lógica que você dobra os pontos na segunda metade, faria 36. 36 é muito difícil de você ser rebaixado no campeonato holandês. Então, o Emmen está até encaminhando aí sua permanência na Eredivisie, permanecer por 2 anos seguidos sem a necessidade de playoff, seria uma grande vitória para o Emmen, numa situação que a gente não esperaria, principalmente no momento que o Emmen subiu, que era o grande azarão ali daquela edição da Na Competitie. E a segunda surpresa que eu coloquei é o RKC Waalwijk. E aí você diz, meu Deus do céu, você tá louco, o RKC é o lanterna no campeonato. Por que você botou isso como surpresa? Porque assim, o RKC é o lanterna graças ao começo de temporada horrível. As primeiras 8 rodadas, o RKC perdeu 7 jogos e empatou 1. Então, né, muito poucos pontos ali naquele início de campeonato. Desde então, o time evoluiu demais mesmo, tá? O RKC está ali na cola do ADO Den Haag para pelo menos sair da lanterna no campeonato e mais do que isso, vem fazendo partidas muito interessantes. Meteu 3-0 no Twente na última rodada. Recordo muito de uma partida contra o Feyenoord em Roterdão, que o RKC saiu vencendo por 2-0, acabou tomando a virada nos últimos minutos do jogo. É um time que tem um toque de bola até legal, um time bem organizado. Eu acho interessante ficar de olho no RKC, que é um dos candidatos à permanência. Mesmo estando na lanterna,
né? Mesmo estando na lanterna desde o início do campeonato. E você olhando de fora parece meio que um patinho feio, mas pelas últimas exibições o RKC vem fazendo um papel muito melhor do que a gente esperava, principalmente, né, por ser um time que veio dos playoffs, e eu acredito que eles têm chance sim de conseguir uma reviravolta aí na segunda metade do campeonato, beleza? Bom, fechamos então a parte do fim da tabela de classificação, do fundão da tabela. Vamos para o meio da tabela, falar das equipes aí intermediárias da Holanda, que brigam por Europa League, né? Brigam por tentar surpreender aí, seja no campeonato holandês ou na Copa Nacional. Vamos falar então sobre a decepção. Eu listei apenas uma decepção nesse caso, que é o time que, na minha opinião, acaba se diferenciando dos demais nesse quesito de decepção, que é justamente o Trash. Por que o Trash, né? No futebol atual da Holanda, a gente pode citar 6 times que seriam os 6 principais times para a gente prestar atenção. Os 3 grandes, que estão no primeiro patamar, e logo abaixo, AZ, Vitesse e o Trash. Esses são os 6 times que a gente pode dizer, não, esses times aqui a gente pode ficar de olho que com certeza vai sair o campeão, e praticamente todos eles vão lutar por Liga Europa, né? Enfim, se você pegar a classificação apenas de 2019, o Trash está na 9ª posição, né? Então, assim, você pensa, um dos 6 principais times do campeonato está na 9ª posição se você pegar esse intervalo só do ano de 2019. É abaixo, muito abaixo do que a gente esperava para o Trash. A gente esperava o Trash brigando pelo 5º, 4º lugar ali, pau a pau com o Vitesse, um time que acabou de contratar o treinador que era do AZ, né? Então, em teoria, um time que poderia até mesmo rivalizar com o AZ. Fez contratações legais na última intertemporada. Contratou o Dalmau, que tinha sido um destaque do Heracles. Contratou o Czerny, que era uma promessa do Ajax. E mesmo assim não engrenou. Né? Um time que é muito irregular, faz partidas boas, como 3-0 contra o Vitesse, mas aí perde em casa para o RKC, por exemplo, que é um destaque da parte de baixo, mas é um time da parte de baixo. É um time que tem muito menos investimento do que o Trash. Então, você não pode perder em casa para o RKC. Se você quer ir para a Liga Europa, você também não pode ser eliminado por um time da Bósnia, né? Que é um campeonato com nível muito inferior. Foi o que aconteceu com o Trash na fase preliminar da Liga Europa. Então, é um 2019 muito ruim para o Trash por conta das expectativas. A gente tinha expectativas muito mais altas para essa equipe que acabaram não sendo cumpridas, tá bom? E os destaques, tem um destaque óbvio, né, que também precisa ser falado, mas que é muito óbvio, que é o Willem, né? O Willem vem tomando aí os holofotes desse pelotão intermediário da Holanda já tem um tempinho. Chegou na final da última Copa da Holanda, eliminou o AZ nas semifinais, tomou um vareio do Ajax na final, mas ok, chegou na final, que é interessante. E nessa temporada vem fazendo um trabalho excepcional, 4ª posição na tabela de classificação, né, o final aí desse primeiro momento da temporada 19-20. Conseguiu ocupar a 3ª posição, inclusive, até por algumas rodadas. Vem fazendo aí o seu melhor início de campeonato em muito tempo. Ano passado, o Willem se baseou em 2 jogadores para conseguir sucesso. Na primeira metade, o Fransol, que fez um primeiro turno de Eredivisie espetacular e saiu, foi embora. E na segunda metade, no Alexander Isak, promessa do Borussia Dortmund, que veio por empréstimo, jogou a segunda metade do campeonato, retornou do empréstimo, agora está na Espanha. Nessa temporada, a lógica é diferente, tá? Não existe um destaque absoluto na equipe do Willem. O time em si é um time muito bem organizado. Tem alguns jogadores que vão aparecer em determinados momentos, né? De acordo com aquilo que o jogo necessita. Se é um momento em que o Willem se defende mais,
aí o Wellenreuther aparece mais, o time ataca mais, e de repente aparece o Pavlidis, aparece o Ndashimie, que está jogando bem nos últimos jogos, o Nuno ele também, que é muito rápido pelas laterais. Mas de maneira geral o time, né, ele encaixa muito bem, todas as peças se encaixam muito bem, é um time muito bem treinado, e graças a essa coletividade é que o Willem II se destaca, né? Faz um campeonato aí excelente, um 2019 fantástico, e é o grande destaque desse pelotão aí intermediário do campeonato. Menção honrosa também para o Groningen, tá? O Groningen não aparece tanto para quem olha só a tabela da temporada 19-20, né? Está em 10º lugar nesse momento, mas é importante a gente recordar o primeiro semestre de 2019 do Groningen. O Groningen teve um começo de Eredivisie 18-19 muito ruim. Chegou a ficar na lanterna, ficou na zona de rebaixamento por algumas rodadas. E a partir do início de 2019, né, a partir do segundo semestre da temporada passada, o time engrenou. Pra vocês terem uma ideia, o Groningen foi 4º colocado no segundo turno da Eredivisie 18-19 e tem a segunda melhor defesa do ano de 2019, tá atrás apenas do AZ, que é, né, uma das sensações, se não há sensação desse ano de 2019 na Holanda. Então merece muito destaque, é um time que não faz muitos gols, um time que não tem essa mística aí do futebol holandês, que é sair muito gol, é fazer goleada, sair metendo 6-0, 7-2, enfim. Mas é um time também bem organizado, um time que em casa é muito forte, consegue fazer valer o fator casa, e que se valeu aí de um primeiro semestre de 2019 muito forte para aniquilar qualquer chance de rebaixamento, que seria uma tragédia absurda na temporada passada, e fazer um campeonato até bem decente, terminar numa posição legal na temporada passada. E merece também uma menção aqui nessa retrospectiva, que é de 2019, né? Importante lembrar isso, não só da temporada 19-20. Vamos então para a parte final do vídeo, falar então da galera grande aí, a galera que luta por títulos, que luta por vagas diretas na Liga dos Campeões, enfim, a galera que todo mundo realmente presta atenção. Vou falar dos 4 clubes principais nesse momento do futebol holandês, os 3 grandes e o AZ. Decepção dessa galera aí, PSV e Feyenoord, né? Não tem como fugir dessa situação, dessa afirmação que PSV e Feyenoord são as grandes decepções do ano na Eredivisie e no futebol holandês como geral, né? Primeiro sobre o Feyenoord. A tragédia do Feyenoord, ela começa quando o time assinou com o Jaap Stam, tá? Foi uma aposta totalmente equivocada. Eu não lembro se eu falei em vídeo naquela época ou não, mas de maneira geral, você para e pensa na situação. Não, o Feyenoord contratou o Stam, sendo que o Stam tinha o quê? 2 trabalhos, no Reading e no PEC. Né? E ele não tinha nem 3 meses de trabalho no PEC quando o Feyenoord anunciou a contratação. No Reading ele estava lutando contra o rebaixamento na segunda divisão inglesa. Então essa aposta ela foi completamente sem noção. A impressão foi que o Stam tem aquela fama de durão, ele ganhou da gente de 3-1, nossa, ele vai fazer uma coisa incrível aqui. Foi essa a impressão que deu. E na real, não é assim que você contrata um treinador, né? Pelo amor de Deus. Principalmente você sendo um time grande, né? Um dos 3 principais times da Holanda. Não pode contratar um treinador porque acha que vai dar certo. Tem que estudar, tem que pensar direitinho, ver, será que a filosofia de jogo dele vai encaixar aqui? Será que ele tem cacife? Será que ele tem experiência o suficiente para comandar um time grande, para lidar com a pressão? É óbvio que não ia dar certo, né? E é justamente muito devido a esse momento aí que o Feyenoord foi treinado pelo Jaap Stam que o time se encontra nessa situação na Eredivisie. O Dick Advocaat está invicto ainda no campeonato holandês, ele não perdeu.
né? O Ajax está colhendo, o Feyenoord, aliás, está colhendo os frutos de uma aposta muito ruim que foi feita no passado e que é o grande causador aí do você considerar o Feyenoord como uma decepção no ano de 2019. O PSV, a situação do PSV é um pouquinho mais complexa, né? O PSV está vivendo praticamente uma crise interna. Os torcedores estão muito insatisfeitos com a diretoria. Teve protesto no último jogo do PSV que foi em Eindhoven, né? Então, para a torcida protestar dentro de casa, mesmo um jogo que o PSV ganhou, é porque a situação está realmente feia. O Van Bommel foi mandado embora porque ele não tinha mais comando do time, então o time estava totalmente desmininguido dentro de campo. Mas mesmo assim, mesmo com o Van Bommel sendo mandado embora, parte da torcida continua insatisfeita, né? E parte das pessoas continuam achando que alguma outra coisa precisa mudar dentro do time, que não era só o Van Bommel, e sim a diretoria que está causando esse mal-estar e essa má fase dentro do time de Eindhoven. Então, assim, é um ambiente não necessariamente hostil, mas é um ambiente ruim para o PSV, né? O time entrou ali naquela espiral negativa, começou a perder jogo atrás de jogo, e daí agora, a cada derrota, volta aquele sentimento anterior, né? De que o time está fazendo uma temporada horrível, precisa ganhar praticamente todo jogo daqui em diante para amenizar um pouquinho a crise e, enfim, né, tentar dar um novo ânimo aí para a temporada. Não resta muito na temporada do PSV, a Eredivisie está praticamente perdida e a Copa da Holanda vai ser bem complicado porque o chaveamento não ajuda. Então, a situação do PSV é um pouquinho mais complicada, porque, como eu mencionei, o time está numa crise interna, né, os torcedores estão questionando muito a diretoria do clube e a perspectiva de melhora não é tão grande como a do Feyenoord, né, que já deu uma aliviada boa na crise com essa sequência invicta na Eredivisie. O PSV ainda está engatinhando para sair dessa má fase em que se meteu. Grande surpresa desse pelotão de cima da Eredivisie. Também não é surpresa para ninguém que eu vou falar o nome do AZ Alkmaar, né? Enfim, uma temporada, um segundo semestre de 2019 incrivelmente forte, né? Por parte do AZ. O AZ que fez uma aposta, né, ao entrar na temporada 2019-2020, colocou o Arne Slot para ser o treinador. O Arne Slot, que era jogador faz pouco tempo, né, questão de 5 temporadas atrás, o Slot ainda estava jogando nos gramados holandeses, jogou no PEC, foi o último time dele, e teve um trabalho rapidíssimo antes de se tornar assistente ali da comissão técnica do Van den Brom no AZ Alkmaar, e nessa temporada se tornou então o treinador efetivo. Um time muito ofensivo, um time que toca muito bem a bola, que sabe trabalhar muito bem com a posse de bola e que tem um trio de ataque que está numa fase incrível, né? O Boadu, Idriss e o Stengs são aí, né? Acredito que o melhor trio de ataque do campeonato nesse momento, e cada um deles vivendo momentos individuais muito bons, possivelmente acho que os melhores momentos da carreira de todos eles estão acontecendo até agora. Além disso, é importante falar a consistência defensiva do AZ, né? A gente está falando bastante do ataque, mas o AZ é justamente a melhor defesa da Eredivisie em 2019. Isso mostra o quê? É um time que é muito bem disposto dentro de campo, né? Um time que não é tão espetacular, não tem o arsenal ofensivo como tem o Ajax, que é o líder nesse quesito, líder em gols marcados, mas é um time que tem valores
legais, tem, né, jogadores interessantes em cada posição e é muito bem organizado, é muito bem armado. É isso que está fazendo a diferença para essa temporada do AZ, vice-líder na Eredivisie atual, ainda na corrida pelo título, né, apesar dessa derrota aí que aconteceu na última rodada. Mas são 3 pontos, ainda dá para você descontar em algum momento. E um dos melhores começos aí de temporada para o AZ nos últimos anos. Fechar o vídeo então, vamos falar do grande destaque do campeonato, que também, né, não é surpresa para ninguém que a gente vai mencionar, o Ajax. O Ajax, o melhor time da Eredivisie em 2019, sem sombra de dúvidas, né? Um ataque completamente poderoso. O Ajax fez 117 gols na Eredivisie em 2019, 117 gols em 35 partidas, isso dá uma média de quase 3,5 gols por jogo, que é completamente absurdo, né? Você imagina que um time vai fazer 3 gols por jogo, você precisa fazer pelo menos 4 para ganhar deles, isso é um pouquinho complicado. Como é que o Ajax chegou nessa posição de ser uma força praticamente incontestável? Justamente se baseando nisso. Né? O Ajax é um time montado para fazer gols, é um time ofensivo que pensa, não, vamos lá, vamos atacar, vamos fazer gol. Se a gente fizer 4 gols, a gente não vai tomar 5, então a gente vai ganhar o jogo. Pode até tomar 3, mas não vai tomar 5, não vai perder o jogo. E justamente essa filosofia no futebol holandês, onde a gente tem um futebol que é jogado um pouquinho mais para frente mesmo, os times são mais ofensivos e principalmente os times não defendem tão bem, faz com que o Ajax tenha essa campanha, né, completamente exorbitante em número de gols. Né? Tem uma dominância absurda. O Ajax tem 117 gols. O segundo melhor ataque do campeonato é o AZ nesse ano, né? No ano de 2019 como um todo, tem questão de 80 gols. Né? Então você tem 40 gols a mais do que o vice-líder, é um buraco muito grande. Né? E é justamente essa superioridade ofensiva, né? Esse estilo de jogo para frente, que encaixa muito bem no contexto do futebol holandês, um campeonato com defesas mais fracas, que coloca o Ajax numa posição incontestável e faz com que o time se torne a principal força do futebol holandês, da Eredivisie, nesse cenário de 2019. Beleza, galera? Bom, é isso aí. 32 minutos, então, de futebol holandês em 2019, falando sobre o que aconteceu de melhor nesse último ano. Eu fico por aqui, então. Fico por aqui nesse vídeo. Fico por aqui também no ano de 2019. Queria agradecer demais a todo mundo que assistiu os vídeos, que participou, dando a sua opinião nos comentários. É sempre um grande prazer discutir esse futebol tão legal, esse lado mais alternativo, falar também da disputa pelo título, que é muito bacana, aqui no nosso canal do YouTube. Beleza, galera? Por hoje é só, eu volto então em 2020, por volta aí do dia 22, 23 de janeiro, para comentar a 21ª rodada do Campeonato Holandês e também projetar as próximas que virão. Beleza, galera? Um abraço e até mais!